da matéria à vida. A gente vai iniciar agora no nosso estudo uma nova fase. A gente vai começar a falar sobre a origem da vida, apoiado em todos esses desenvolvimentos que a gente viu até o momento. E existem muitas coisas aí por trás, porque nesse tratado é traçado uma linha contínua que vai da matéria até o espírito. A nossa ciência ainda hoje não consegue ver essa continuidade, esse princípio diretor que é contínuo, ele não é rompido em nenhum momento, mesmo que na superfície intelectiva, da análise científica, pareça que haja um monte de elos perdidos, não só em termos de espécies, na biologia, mas também de explicações na ciência como um todo. Nesse livro aqui busca-se mostrar que não existe esse elo perdido. Não existe, existe sempre um princípio que está coordenando tudo isso. Então, esse capítulo visa introduzir o que vai ser desenvolvido mais ou menos entre o capítulo 50 até o 60 do livro, que trata justamente sobre a origem da vida, o seu desenvolvimento, a sua essência, os principais atributos, as principais características da vida, do mundo biológico, enfim. Então, é um capítulo interessantíssimo que eu acho que merece alguns trechos que depois eu vou aqui brevemente ler para vocês. Então, a origem da vida sempre foi um mistério, até hoje é um mistério. Existem diversas pessoas, cientistas no mundo, tentando descobrir, essa origem da vida. Eu já citei aqui a Sarah Walker, Existe um grupo de pessoas, mas a Sarah eu acho que é uma das que mais tem se dedicado a isso, a compreender, definir a vida e ver como ela se originou. E mesmo assim, apesar de todos esses esforços enormes por parte de cientistas, eles ainda não conseguem captar, não existe nenhum consenso em definir o que é vida, porque a vida é algo que vai muito além do que aparenta ser, Sua voz até fala, que a gente pode ver vida na matéria inerte, em coisas que vão para além do orgânico, em ideias. E para a gente isso parece absurdo porque a gente só vê a vida, com V maiúsculo, num aspecto sensível, nas formas biológicas. E é sobre essa vida que a gente vai estar falando aqui, mas se a gente aprofundar mais o conceito, de vida, o significado, a gente vai perceber que ela sempre esteve presente em tudo, Agora, quanto a ela se manifestar ou não em formas vivas, é outra coisa. Então é importante a gente fazer essa diferenciação aqui entre vida, o princípio vida, V maiúsculo, e formas vivas, seres vivos. Então isso também é outra coisa. Estão profundamente relacionados, obviamente, mas são coisas diferentes. O princípio e as formas. Então, eu acho isso muito interessante, porque eu até escolhi essa imagem, porque justamente você vai tendo elementos aqui, e de repente surge coisas muito, mas muito especiais, Você tem aqui ar, água, fogo, Você tem a terra, que são os elementos essenciais, daí você brota uma plantinha e depois aparece um pintaninho, Então, de repente aparece, aparentemente, do nada aparece uma coisa totalmente diferente, que a gente consegue ver uma clara distinção entre o que é vivo
e o que não é vivo, né? E permanece um mistério, né, para a gente, os porquês disso. Tudo bem. Então, vamos falar um pouco sobre isso aqui. Primeira coisa que a gente tem que ter em vista, né, sempre é que todos os fenômenos, e a gente já viu a definição de fenômeno, né, todos os fenômenos são individuados, desde o físico até o psíquico, né, em nosso universo, passando pelo energético e todos os 50 tons de cinza entre esses. Então, todos os fenômenos têm uma individualidade, né? Seja uma corrente filosófica, uma ideologia política, um sistema religioso, né? Uma religião com seus sistemas de crença e valores. Cada personalidade, né? Cada um de vocês, cada um de nós aqui somos individuados, um campo do saber, uma disciplina, uma ferramenta, uma teoria, e por aí vai, né? Uma forma de arte, ou mesmo uma arte em si, né? Um livro, um quadro, uma sinfonia, um tufão, tudo é individuado, né? Tudo é individuado. A galáxia, um sistema solar, um planeta, todo fenômeno, né? Tudo o que a gente conhece por fenômeno possui uma individualidade. De uma maneira ou de outra, mesmo que a gente não consiga percebê-la. Outra coisa importante aqui para levar em conta nesse capítulo é a questão de movimento, que a gente já falou, que sempre precisa ser visto como algo, não é um movimento meramente espacial. Apesar que muitos dos movimentos, né, de dimensão metafísica acabam se manifestando de alguma forma no espaço, né? Mas o movimento das formas dinâmicas que a gente estudou agora há pouco, eles são movimentos do tipo ondulatório, né? Então, as ondas eletromagnéticas, as ondas sonoras, os raios X, os raios gama, os raios infravermelhos, os raios ultravioletas, as ondas gravitacionais, todos esses tipos de energia, eles têm um movimento com uma trajetória igual, né? Ela varia em termos de comprimento de onda e frequência, né? Consequentemente, né? Varia muito em termos de frequências, comprimentos, mas não varia em forma fundamental. É que todos os tipos de energia têm a forma ondulatória, né? Então, são ondulatórios. É representado até como uma cobrinha, assim. Desce, sobe e vai andando para o lado, né? Esse é o tipo de símbolo, digamos assim, que melhor representa o movimento da substância na fase beta. Enquanto na fase gama, o melhor tipo de movimento, né, o melhor tipo de símbolo que representa o movimento da substância, e por favor, não é um movimento espacial na sua gênese, né, na sua essência é um movimento não hiperespacial, né, ou seja, não espacial, conceitual. Esse movimento ele tem uma trajetória circular, tem uma trajetória fechada. E colapsa num ponto, né? Por isso a natureza corpuscular da matéria. A onda, né, toda a energia não tem essa natureza corpuscular. As forças a gente poderia dizer que seria uma vetorização, né? Uma concentração vetorada de energias de algum tipo, né? Então, assim, forças e energias são coisas diferentes, mas elas estão no mesmo nível evolutivo, digamos assim, né? É típico da fase beta, né? As forças, a gente pode dizer.
Tanto que ninguém nunca viu uma força ou pegou uma força, né? Só sente os efeitos dessas forças. Mas assim, a questão é que o movimento, o típico é ondulatório. Quando a gente fala agora em vida, né, vida orgânica, seres vivos, a gente põe um pé no mundo da biologia, a gente começa a falar, a substância começa a preparar um outro tipo de movimento, que não vai ser um movimento de alfa, né? O espírito, vocês estão lembrados naqueles 3 símbolos apresentados pelo Gilson Freire. Eu mostrei os slides, vocês podem voltar lá para trás, eu nem lembro onde ficou, mas eu apresentei, inclusive o link da sua palestra de Física Quântica e Espiritualidade. Então tem os 3 símbolos, né, para matéria, energia e espírito. Para espírito é uma linha, né? O espírito é não vibracional, espírito puro. Mas entre, né, esse alfa e esse beta, a gente pode dizer assim, que começa a surgir a vida, né? A gente tem a vida aí, e ela se iniciando-se um novo tipo de movimento, que não é mais ondulatório, é um movimento vorticoso, né? Então, esse tipo de movimento a gente vai estar estudando bem por cima, né? Isso aqui tudo tem essa exposição tem um objetivo apenas de iniciação na obra, mas é um tipo de movimento que é característico a tudo que pode se tornar vivo, né? E a gente já começa a ver esse tipo de movimento mesmo na matéria inanimada. E assim, a estrutura, né, e a dinâmica desse movimento, elas vão ser a base para a gente formar, né, entidades vivas. Então, o movimento aqui passa a ser vorticoso, né? Do ondulatório a gente passa a um tipo de movimento vorticoso que nos lembra um vórtice, né? Que nem o vórtice que a gente estuda em mecânica dos fluidos. Só que agora aplicado até aos sistemas atômicos. Bom, no próximo vídeo eu vou estar pegando alguns trechos desse capítulo para mostrar para vocês o quão fantástica a coisa é. A gente se vê lá.